Sejam bem-vindos à segunda parte do podcast da análise detalhada do filme O Máscara. E a gente parou naquela cena que o Stanley Ipkiss está lá no consultório, né, daquele especialista, né, que fez um livro lá sobre máscara. E tem até aquela parte que ele fala: doutor, mas eu devo ir encontrar ela com a máscara ou sem a máscara? Ele fala: se eu te responder isso, você promete que vai embora, né? O cara já tá enchendo. Aí ele promete, vá como máscara ou como Stan, porque ambos são a mesma pessoa, né? Aí ele vai, né? Aí cenas marcantes do filme, né? Quando ele vai encontrar, né? Ele vai até com uma roupa ali meio estranha, ali, meio de francês lá, né? Com a boina lá, né? Ele dá em cima da Tina, né? Ele vai querer já agarrar e toma uns tapão na cara, né? E aqueles dois detetives lá já estavam de tocaia lá, né? Aí pra tentar prendê-lo, né? Aí é uma cena que até boa, né? Pra ilustrar um assunto interessante, que é as adaptações que eles têm que fazer quando vão dublar ou legendar, né? E às vezes alguma piada funciona lá e não funciona aqui, né? Porque tem uma cena que quando esses dois policiais falam, né? Quando ele encontra lá, eles falam, né? Em inglês, eles usam uma expressão, né? Fala freeze, né? Que se fosse traduzir ao pé da letra, fala congelar, né? Congele, né? E aqui o policial não fala, né? Congela. O policial aqui no Brasil falou parados, né? Então aí ele entende isso, o personagem máscara, ele leva isso ao pé da letra e ele congela no ar, assim, né? Então às vezes fica meio sem sentido essa piada, né? Quando vai traduzir aqui no Brasil, né? Então, mas é só uma... Só um adendo, aproveitando, Oswaldo, já te devolvendo a palavra também na sequência já. Na dublagem que eu assisti, eles colocaram como fique frio nessa parte aí. então foi uma boa adaptação. Sim, né, conseguiram, né? É que eu vi legendado, eles legendaram de outro jeito lá. Acho que eles colocaram parado lá. Aí perdeu o sentido, né? Sim. Aí pra você ver que tem duas dublagens, né? Acho que é um momento legal pra gente falar disso, né? Esse filme pra mim me marcou mais legendado, né? Mas o Vini, ele até falou pra gente que existem duas dublagens, né, Vini? Se você puder falar um pouco mais sobre isso. Sim, esse filme, ele é uma curiosidade que ele tem duas dublagens. A primeira que foi feita pelo Estúdio Alamo, que é a dublagem do VHS e que acabou sendo lançada pro DVD, que até passa em alguns canais pagos, né? Claro, não vou saber citar todos porque cada canal meio que exibe uma dublagem diferente. E depois, quando o filme foi passado pela primeira vez na Globo, eles fizeram uma dublagem carioca, que acaba sendo mais conhecida, né, que foi feita pelo estúdio VTI Rio, no caso, porque acaba sendo a mesma dublagem do desenho animado. E eu, sim, particularmente, sempre preferi justamente a dublagem carioca do filme do Máscara. Bom, aí, dando sequência, né, aí tem aquela perseguição lá, né, e faz os caras de gato-sapato lá, né, ainda deixa ele se algemar, né, tem aquelas cenas icônicas lá, né, ele, por favor, né, não me prendam, né, não sei o quê, faz todo, né, um teatro aí, o cara é engraçado esse personagem, porque ele ainda tira sarro em todas as situações, o cara ajoelha, né, por favor, né, não sei o quê, ajoelhando e algema lá. Aí os caras começam a tirar um monte de coisa do bolso do cara lá, né, o Vini? Essa cena é muito engraçada. Inclusive, tem até uma parte lá que o parceiro dele, o outro ali, o Doyle, ele tira ali uma ratoeira lá, daí fica ai. Daí depois o outro lá encontra a foto o Tenente Keller encontra a foto da esposa dele lá, né? Daí ele fica pensando assim: o que você tava fazendo com a minha mulher? Inclusive, essa cena é interessante porque parece que isso aí foi uma referência de outro filme que ele tinha atuado com a atriz da foto, não sei se é a esposa dele da vida real, eu não lembro, mas é uma ligação, assim, foi uma referência. Daí já corta lá pra aquela cena icônica lá, né, que ele tá cercado policial, que ele começa a cantar lá, né? Acho que é uma das cenas mais memoráveis do filme. O que vocês acham dessa cena? Guitardo. Sim, já também na sequência passando pro Oswaldo. É muito boa essa cena, né, Vini? Porque aí é bem na hora que ele
consegue fugir lá dos policiais. Lá. Inclusive, ele deixa um policial algemado no outro lá com aquelas mágicas que o Máscara faz. E aí, quando ele sai correndo, fugindo, ele sobe lá em cima de um carro, começa a cantar ali. E, né, os policiais lá, tudo, ele faz lá, os policiais tudo seguir ele lá no meio da cidade, né? Que tá tudo cercado pela polícia, né, o perímetro que ele tá ali. E uma curiosidade, né, que eu não sabia aí, a gente tava verificando aqui nos bastidores, que o próprio Jim Carrey aqui foi ele que dublou mesmo, que gravou, botou a voz nessa música, né? E outra cena que não podia esquecer de mencionar nesse momento aí que tá acontecendo isso, é que até aquele subordinado mais perto que tá ajudando mais o delegado, né, que é um cargo acima dos policiais, começa a querer dançar uma salsa. E aí o cara fala ainda pra ele, né, o delegado, pô, se você ficar aí querendo dançar, eu vou te dar um tiro, não sei o que lá, vou acabar com você e tal. E ele começa, aí encontra, né, até uma cena meio inusitada, né, fugindo da polícia, encontra lá uma fresca lá que ela faz, dá o peixe na boca da mulher, você lembra? Sim, foda a roupa também, né, que ele veste lá, né? Mas é isso que eu acho sensacional, né, desse personagem, que ele tem, tipo, poder, né? Tudo que ele imagina, ele consegue já materializar, né? Então ele dá aqueles giros lá e já muda de roupa, né? Ele já fica com roupa ali de bagulho de salsa lá, né? Com aqueles chacoalhos, não lembro agora o nome daqueles instrumentos lá dançando, né? E aquela música lá, não sei o que lá de Cuba, Pete, shake, 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 bom. É uma cena também sensacional, quando aquela policial lá, né, tá apontando a arma pra ele e ele faz a magia ali, que ela começa a dançar, a cantar, né, e a dançar contra a vontade dela. E a atuação dessa atriz aí foi muito boa, porque a gente, né, tem a impressão que ela tá tentando resistir ali à magia e assustada ao mesmo tempo, mas tá cantando ali contra a própria vontade, né? Bom, aí, né, na sequência ali, né, ele consegue fugir lá e encontra ali, né, uma amiga, né, entre aspas dele lá, né, a guitarra, que passa de carro e fala, Stanley, né, entre no carro, né? Exatamente, ó. Daí já tá essa parte aí, inclusive, é a parte que ele tinha se escondido e tinha tirado já a máscara, né? E aí, quando ele vai entrar no carro, é aquela repórter Peg, né? Que apareceu já no começo lá, entrevistando ele no banco lá e tal. E aí você pensa, né? Que no começo do filme foi uma coisa que me surpreendeu, né? Eu achei, nossa, a mina tá afim dele e tal, né? E aí vai vir uma das maiores reviravoltas aí, no meu ponto de vista, da história, né? Que ele chega lá, ela fala, o que aconteceu e tal, e leva ele lá pra um galpão lá e tal, né? Pra tentar tirar ele do foco da polícia, né? Você pensa, nossa, a mina realmente tirou o cara do foco da polícia. Só que, ao mesmo tempo que ela tirou ele do foco da polícia, ela acabou entregando ele pros bandidos, né? Ela só tava esperando que ela chegarem, os bandidos pagam uma grana pra ela e ela pega e mostra lá que não era nada daquilo que a gente pensou. Então, acho que nesse ponto, né? Aí fica aí a opinião de vocês, né? Oswaldo e Vini, me pegou de surpresa, né? Porque eu achei que ia ser o contrário, né? Eu achei que a Cameron Diaz ia fazer o cara de gato e sapato e no final essa mina aí que se revelou uma filha da puta, né? Pô, e ela filha da puta, quando os caras chegam lá, pô, né, por que demoraram, né? Pô, já tava cansado de enrolar aqui. Ô, filha da puta. Ela trouxe, né? Agora não lembro a quantia lá. O cara traz uma maleta lá, dinheiro, ainda conta lá, né? Ele ainda entrega a máscara. É ele, né? Com essa máscara que ele vira, né? Aí ele fica com uma cara, né, tipo, né, querendo fazer piadinha pra tentar escapar, né? Aí ela fala, eu lamento, né? Mas não posso perder meu apartamento. Aí os caras já, né, já pegam lá o Stanley Ipkiss, ela ainda fala, mas o que vocês vão fazer com ele, né? Ele, é melhor você ir embora, né? Aí, e tem uma cena que foi deletada, né, o Vini, que acabou não entrando na versão final, que mudaria, né, o rumo dessa personagem, né, o Vini? Sim, exatamente, que ela até tenta ir embora, né? Inclusive até o Stanley fica até tirando sarro, né? Falando assim, não, qualquer coisa você pode contar com a PEG aí. Ela tenta ir embora, só que como ela foi testemunha, né, do que eles estão fazendo ali, ele pega o Dorian e os comparsas dele, pegam ela e joga ela no rolo compressor, né? Daí que no caso seria dado um destino final dela, que ela morreria. Entretanto, né, eu acho que por considerarem essa cena um tanto pesada, eles acabaram cortando daí, e o que acabou assim, mudando assim, o rumo da personagem, muito embora, cara, ela não aparece, mas como a cena foi cortada, né, e por essa personagem ter aparecido tanto no desenho e também ser um possível plano para voltar numa sequência, ele já tem uma boa justificativa dado que a cena foi excluída.
Ah, sim. Tanto porque, pelo que eu pesquisei aqui, né, o diretor, né, que é o Chuck Russell, ele tinha plano de fazer, não, Máscara 2 e ele acabou resolvendo cortar essa cena porque ele pensou, essa personagem que pode ser importante numa sequência e pode até ganhar mais destaque, né? Então vamos tirar essa cena aí que para possível sequência lá, né? Mas a gente vai falar das sequências no final dessa análise aí, né? Bom, aí temos, né, aquele momento lá que os caras pegam, né, o Stanley Ipkiss, faz aquela pressão lá, né? Vira o cara de ponta cabeça. E aí, como é que funciona essa máscara? É só colocar, né? Puta, aí tem aquele momento, né? Que aquele Dorian pega a máscara, coloca ali. Eu lembro, pô, que no cinema, né? Quando eu vi isso daí na época, puta, dava até medo ali, né? Porque mó efeito sonoro lá. Puta, e o efeito que eles colocam na voz dele também. Mó de monstro. E eu falo que até os capangas dele ficam com medo, né? Com cabeludo lá, loiro lá, né? Chefe, está tudo bem. Aí ele, nunca me senti melhor do que... Puta, sensacional, né, guitarra? Sim, Oswaldo. E aí na sequência aí acontece aí como já um momento um pouco mais dramático, né, digamos assim, na história, que ele pega lá e diz pros capangas ali sequestrarem o cara lá no carro e para subir lá no apartamento e pegar o dinheiro que ele tinha conseguido no roubo como máscara, né? Enquanto ele, né, o Dorian lá ficou com a máscara lá, como o Oswaldo citou, né, e até se transformou lá numa versão vilânica do máscara, né? Aí tem um momento ali que realmente aí depois que já pegam o dinheiro do Stan lá no prédio, né, que ele mora lá, eles estão precisando de carro, jogam o cara na rua e aquele delegado já vê e já pega ele, né, e já vê que ele tá no chão também, e tiram lá uma máscara verde lá, que tava junto com ele lá no paletó, acho que do Stan lá e tal, você vai preso, aí prende o cara, né, Oswaldo? Aí o cachorro vai atrás ainda, fica... e ele fica vendo, e aí ele ainda nesse momento, depois que, né, que ele vê que a janela é alta e aparentemente o cachorro não vai conseguir alcançar ele ali. Aí ele recebe a visita lá da Tina na cadeia, né, Oswaldo? Você lembra disso aí? E um detalhe interessante, né? Como esse filme é muito bem escrito e as piadas, né, são muito bem boladas. Que quando eles estão chegando, né, na delegacia, né, os dois ali, pô, né, o chefe vai me matar, né? Não, mas algo pode acontecer. O que pode acontecer? Ele vai cair aqui nos meus braços, né? E justamente é o que acontece. Né? Os caras passa e joga ele em cima dos dois caras. E na sequência nós temos a cena da Tina indo visitar o Stanley na cadeia, né? Que ele já confessa, né? Quer dizer, ela já sabe que ele é o Máscara, né? Confessa por um pouco quase que eles iam se beijar, só que o policial lá acaba atrapalhando eles, falando, não, o horário de visita acabou, né? E até fala pra ela pra você fugir, e ela já começa a confessar pra ele que ela gosta dele porque ele foi o primeiro homem que realmente tratou ela bem, porque o outro tratava ela muito mal, o Dorian. Ela até tenta fugir, mas sem sucesso, né? Daí que o cara já... O Dorian, né, ou melhor, os comparsas dele já pega ela e coloca ela no carro à força lá, quando ele já confessa o que ele vai fazer, né, que vai invadir lá o Cocobong, enquanto o Stanley até testemunha ela em apuros, ele até tenta falar pra polícia, só que o policial lá não acredita, né, daí já o Stanley já tem que pedir, começa a pedir lá pro Mario pular, né, daí ele fica pulando lá até conseguir finalmente pegar e já pede pro cachorro lá pegar a chave pra ele. Daí já até acontece um momento até um pouco engraçado aí, porque ele fica fazendo aquela mesma coisa lá do Frisbee, que ele pega a chave, só que ele se recusa a soltar. Daí, engraçado depois aí, ele abre a grade, né, daí pega a arma, daí acaba cruzando com o Tenente Galloway e daí ele tem que se algemar com ele pra usar ele como refém. Daí acontece até um momento engraçado, porque enquanto eles estão fugindo, né, o Tenente Galloway até tenta fazer um código Morse lá para o Doyle lá, que ele tá sendo refém, só que o Doyle é tão bobão que ele pensa, você tá falando da língua do P, eu sei, que nós vamos ver depois falando na língua do P. É uma cena bem engraçada essa daí. Bom, aí na sequência, né, como o Vini estava comentando, ele conseguiu fazer de refém o delegado lá, eles estão indo de carro para esse clube, só que lá, né, o Dorian lá e os seus capangas já estão em conflito ali com o próprio chefão, aquele Nico, né? E aquele Dorian já tá, inclusive, usando os poderes daquela máscara que o Stanley também usou no começo, né? Pra que todo mundo atire contra o chefão lá e no final as balas que o chefão atira contra o Dorian acabam ricocheteando nele, né? Que ele tira pra fora e o cara morre de um jeito bem besta ali, né? Que ele vai tirando todas as balas pela boca ali, usando aquela máscara. Você lembra disso? Até meio de desenho animado, né? Atire, né? Aí depois o cara metralha o cara, né? Usando a boca.
Pô, e tem aquele amigo também do Stanley Ipkiss lá que tá por lá, né? E tenta ajudar, né? Aí o Stanley Ipkiss entra lá com uma arminha lá e logo de cara o cara já é capturado já, né? Exatamente. E aí, outra coisa que eu esqueci de mencionar nessa cena, que é importante, né? Eles fazem também lá a tina de refém, porque nesse evento aí o cara queria explodir uma bomba pra detonar tudo, né? Então ele amarra ela perto das dinamites ali, meio que num lugar ali do clube ali, que é tipo uma fonte de água, um bagulho assim, né? E eles ficam ali num maior clima de tensão, né? Aí o Stanley resolve até se esconder ali, uma hora que ele entra ali, que agora ele tá sem o poder da máscara, né? Que a máscara tá em posse do vilão. E ele tenta entrar lá no clube lá, só que ele acaba sendo até descoberto ali pelos bandidos, né, Oswaldo? Sim. E enquanto isso, né, um outro herói do filme, né, que é o cachorro, acaba saindo do carro. É até o delegado, pô, que cachorro esperto, né? Aí, pô, até aí sempre acontece aquele clichê dos vilões, né? Que os caras dão uma de mal, né? Puta, o plano vai dando tudo certo até o cara cometer uma burrada, né? E aí, ele tá quase, né, saindo fora lá e a Tina, gostaria, né, de um último pedido, né? Gostaria de beijar, né, o único cara que eu gostei na minha vida, né? Aí o Stanley Ipkiss achando que ela tá falando verdade, com uma cara assim de bunda, mano. Ela, não, né, do verdadeiro Dor. E o cara de novo insistindo, vamos, ele espere, né? Puta, o cara... Aí o idiota vai e tira a máscara lá, né, o guitarra. Exatamente, Oswaldo. É engraçado ter a cena, né? Porque ele vai tirar a máscara pra dar um beijo nela lá, ela beijam lá e quando vê lá, ela dá um chutão lá na máscara, vai parar lá no meio lá da puta que eu pariu. No salão, todo mundo pulando, né? Tentando pegar o bagulho, a máscara e não consegue. Quando vê, o cachorro vai correr atrás da máscara, o bandido tá segurando lá na perninha do cachorro lá. Mas a máscara bate na cara do cachorro lá e ele vira lá uma figura até animada, né? Uma cara Isso. Ele dá uma latida alta lá, até o cara pula pra trás e depois ainda dá uma mijada na cabeça dele, né? E dá aquela risadinha daquele cachorro lá, daquele... Puta, eu esqueci o nome daquele cachorro Da corrida maluca, né? Isso, que foi inspirado nesse cachorro, né? Quando ele tá mijando e dá aquela risadinha de... Eu não vou saber imitar aqui. Que é aquela mesma risada também daquele rabugento, né? Daquele desenho animado, né? Aí vendo hoje em dia, né? Já tá meio ultrapassado esse efeito especial do cachorro, né? Mas eu lembro que na época, assim, era algo impressionante, né, Guitarra e Vini? Ah, sim, com certeza. Ah, o nome do cachorro era Muttley, Oswaldo. Isso, esse mesmo. Pode continuar aí, Vini. Então, daí na sequência ele já tira lá a máscara, né, do cachorro, né, do Milo, e ele já põe a máscara, daí já começa aquelas doideiras dele de novo lá, e ele engole lá aquela cena icônica que ele, pra salvar todo mundo lá, ele simplesmente enfia a bomba, engole a bomba e ela explode na barriga dele, que ficou um efeito especial muito bom, por sinal. O que vocês acharam dessa cena? Esse efeito até hoje acho que ainda tá muito bem feito ainda, esse daí. É um efeito que realmente marcou, né? E aí depois na sequência ele tira lá umas armas ali, né? E que ele vai atirar em todo mundo lá e tal. Aí faz tudo bem, que lá não sai tiro nenhum. Aí não, isso aí foi um pouco antes de pegar a bomba lá. Mas aí depois que ele já tira a bomba ali, né? De repente aí parece que o cara realmente salvou o dia. Aí vai entrando o policial, né? E aí o policial tudo de mal-humorado, né? Esse inspetor lá falando, bate com o prefeito lá falando, o que é, seu gordo? Ele, você tá com algum problema, cara? Você, prefeito? Aí o prefeito fala, pô, eu quero que você esteja amanhã na minha sala ali, né? Já não entender que o cara vai tomar uma bronca do cacete, né? É engraçado que eles iam querer prender o Stanley. Não, mas ele é o herói, né? Do dia ele que salvou tudo. Pô, aí temos outro... Até o desfecho do filme também é muito engraçado, né? Quando eles já estão ali no carro, né? Ele, a Tina e o amigo dele. E o cachorrinho também. Aí ele resolve jogar a máscara lá de volta, lá, né? Onde ele encontrou lá no mar, lá, né? Pô, até quando ele joga, o amigo dele já fica de olho ali pra tentar pegar a máscara, mas o cachorrinho vai na frente e pega ali, né? Exatamente, aí depois mostra um close final deles na ponta, né? Falando, que demais, né? E aí já desce o letreiro, né? Que é uma frase que entrou pra história, né, Vini? Até no desenho animado ele fala direto isso daí, né? Isso, essa é a frase mais famosa dele, o
que demais! O bordão dele é esse daí. Inclusive que fica muito icônico, tanto aí no original, quer dizer, no original não vi, mas a dublagem do Marco Ribeiro fica sensacional quando ele faz essa frase famosa aí do que demais. Bom, esse filme, né, como a gente já citou aí, foi um grande sucesso, né? Rendeu desenho animado, aquela sequência pavorosa, assim, o Jim Carrey, que foi uma pena, porque o próprio estúdio, né, que é a New Line, estava querendo apostar, né, no Máscara como uma nova franquia deles, né? Mas só que o Jim Carrey não aceitou de jeito nenhum fazer sequência, chegaram até oferecer uma quantia exorbitante, né, para ele fazer a sequência, mas ele não aceitou, né? Então é uma pena, né? Uma pena ou não, né? Pode ser que... Mas eu acho que seria, né? Outros filmes legais. Eu acho que teria muita coisa pra fazer ainda. Ainda mais se eles fizessem na época ali, né? Foi uma pena, né? Não ter saído uma sequência ali com o Jim Carrey, né? Porque a sequência que eles tentaram fazer lá contra o ator era um lixo de filme, né? Eu tentei assistir por curiosidade no SBT, quando passou, né? Esse Filho do Máscara, eu não aguentei, né? Assisti até a metade do filme e parei, né? Não sei se você chegou a assistir o Guitarra dessa sequência. Não, eu ouvi falar no filme, mas não cheguei a ver, Oswaldo. Porque aí, né, como não era com o Jim Carrey também, parecia que já tinha passado um tempo que tinham feito, e não fiquei muito afim de ver, Oswaldo. Você, Vini, você acha que poderia ter saído sequências legais aí se o Jim Carrey tivesse aceitado naquela época? Ah, eu tenho certeza que sim, cara. Ó, podia ter feito muita sequência aí que, cara, não vou falar assim, exagerar, um monte, centenas de sequências, mas podia ter dado continuidade que teria sido muito legal, porque o carisma do Jim Carrey é incontestável. E com certeza, se tivesse feito uma sequência, teria tudo pra dar certo. Mas infelizmente fizeram esse Filho do Máscara aí, que, pelo amor de Deus, acho que é um dos filmes mais lixo que eu assisti, sabe? Então, assim, hoje eu fico assim, pra mim o que me revolta naquele filme não é só a ideia assim, de continuar sem o Jim Carrey, mas colocar um protagonista que é uma cópia muito mal feita dele, porque o cara lá, o protagonista desse Filho do Máscara, é uma cópia em todos cópia no pior sentido da palavra, que ele é igualzinho isso ali, só mudaram o nome dele e a profissão. Lixo, né? Lixo, mas... Lixo. Mas infelizmente nesse caso aí o Jim Carrey, né, foi o culpado aí, né? E parece que atualmente aí tá rolando umas notícias, né, que pode ser que atualmente saia uma sequência com o próprio Jim Carrey, né? E hoje em dia, Guitarra, você acha que poderia sair um filme legal caso ele tope fazer? Ia depender agora mais, né, como passou muitos anos, do roteiro, né? O que história que eles iam criar, né? Porque aí ia ter que ser uma história do cara muitos anos depois, né? Encontrou de novo aquela máscara e por que ele ia querer de volta, né? Ia ser interessante também se numa sequência dessa eles iam usar também, se ia voltar, por exemplo, a Cameron Diaz, ia ser interessante ela regressar também, né, até para dar um contexto para a história do por que volta a ele querer usar a máscara, né? Então não sei, né, eu acho que para ficar uma coisa boa ia depender muito de um bom roteiro, né? Se fosse um roteiro muito zoado também acho que não ia dar muito certo, não. Se eu pudesse, né, ser ali o cara responsável por essa sequência ali, acho que eu teria até uma ideia um pouco ousada, até porque, né, o primeiro Máscara, eles investiram um dinheiro legal ali, e eu acho que teria que investir um dinheiro pesado também para os efeitos especiais, né, e uma ideia seria fazer uma sequência quase que direta do primeiro ali, se passando nos anos 90 e utilizando a tecnologia para rejuvenescer tanto o Jim Carrey como a Cameron Diaz, né? Assim como fizeram naquele filme O Irlandês, que rejuvenesceram ali, né, o Robert De Niro, o Al Pacino, já tem uma tecnologia mais avançada, né, em comparação, por exemplo, àquele rejuvenescimento do Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, né, que lá eles tiveram que utilizar um dublê, né, de corpo e utilizaram ali as feições do Arnold Schwarzenegger. E no caso aí do Irlandês, os próprios atores interpretaram eles e depois, né, só rejuvenesceram eles com a tecnologia ali avançada. Acho que eles utilizam ali umas câmeras bem potentes ali, colocam uns pontos já na cara ali dos atores que não incomoda tanto ali na hora da atuação. Acho que poderia ser, né, uma ideia ousada, mas também é arriscada, né, porque essa tecnologia ainda é muito caro ainda, né. Então teria que investir uma grana pesada, mas acho que... Mas como eu falei, é arriscado, né? Poderia investir uma grana pesada e ser um fiasco e não conseguir nem pagar o filme, né?
Você, Vini, você gostaria de assistir uma sequência com o Jim Carrey aí, já com a idade que ele tem atualmente? Eu acho que seria meio estranho, talvez ele mais velho, claro, porque daí, tipo, imagina como é que eles vão fazer uma sequência e dizer, passou 20 e poucos anos, né? Porque, por exemplo, lá no Debi Lloyd 2, por exemplo, eles tiveram justificativa que passou os anos, só que ali até dá pra você aceitar, só que se você usar essa mesma ideia no Máscara, ao meu ver, ficaria muito repetitivo, né? E também não tem que inventar várias desculpas, mas assim, de modo geral, eles poderiam fazer uma sequência, assim, mais ou menos da vibe que nem do desenho animado, só que usar essa ideia que o próprio Oswaldo falou aí, que é de rejuvenescer digitalmente, que seria melhor, porque senão iam ter comparação inevitável, né? Falar assim, usaram a mesma ideia lá do Debi Lloyd para dizer que passou usando para justificar a aparência envelhecida dele. Só isso que ia ficar estranho daí. Ou não, né? Acho que, como o Guitardo falou, né? Se bolar um roteiro legal, acho que daria também pra fazer um filme aí com ele, com a idade que ele tem, né? Sei lá, né? Inventa qualquer desculpa ali, né? Porque desconsiderando aquela sequência lá que fizeram aquela bosta de Filho do Máscara, né? Então, como acabou a história, o cachorrinho dele pegou a máscara de volta e vamos supor que ele deixou guardada por todos esses anos aí, por algum motivo ele vai voltar a utilizá-la. Poderia ser um bom plot twist, né? Tem que ver se essa técnica aí ia ficar legal aí, né? E também eu acho que ficaria, né? Como você falou. Só que como você falou, infelizmente, ainda o custo é muito alto, porque é um troço um pouco recente, né? Um efeito bem feito, né? Sim. Então, a nota de vocês aqui, Guitardo, qual que é a sua nota aí? A nota 9,5, filme divertido, um filme, né? Bom, como você falou, né? A maioria dos efeitos continuam bons ainda hoje. A Cameron Diaz também acho que ela tá muito boa no filme, em todos os sentidos, na atuação também, principalmente. E é um filme que, bom, né? Um filme que, apesar, né, de ter os vilões e tal, não é um filme que é um filme pesado, assim, é um filme tranquilo de ver, né? E você, Vini? A minha nota vou dar nota 10 para esse filme aí, porque é uma das melhores comédias que eu já assisti. Esse efeito especial muito bom para a época, a história muito bem escrita, personagens muito bem desenvolvidos. Então, eu dou nota 10 para esse filme. E aproveitando a oportunidade, né, acho que a gente poderia falar um pouco também do desenho animado que passava na Rede Globo. Eu assisti um episódio ou outro, tanto que eu teria até que rever, que eu já não lembro de quase nada, né? Uma coisa que ficou marcada é que, como o próprio Vini já citou, né, era utilizado as mesmas vozes, né, dos dubladores que dublaram o filme, então isso daí trazia, né, aquela identidade. Eu acho que até os traços ali do Stanley Ipkiss era meio parecido com o Jim Carrey. Já vou até passar aqui a palavra pro Vini para ele falar um pouco mais, né, desse desenho animado, já que ele acompanhava, né? Sim. Então, o desenho, ele era bem legal, assim, na verdade, ele, assim, poderia ser considerado o Máscara 2, né? Tipo, tanto que o filme do Máscara até termina com o Marla pegando a máscara, então meio que você poderia contar como continuidade ali no desenho. E o desenho é interessante, né? Tanto por essa questão aí que eles mantiveram os dublador, como também que eles exploraram coisas novas, né? Tipo, exploraram até mais o lado heróico do Máscara, que não foi tão bem explorado, eu diria, ali no primeiro filme. Inclusive, até uma mudança que eles fizeram no desenho é que lá no filme tinha uma restrição da máscara que ela só podia ser usada à noite, enquanto que no desenho ele poderia usar a qualquer hora que ele bem entendesse. E também tem o Tenente Kello e o Doyle, que continuam com aquele mesmo perfil do desenho, né? Só que, claro, que o visual deles são um pouco diferente, quer dizer, do Tenente Kello eles fizeram mais parecido com o do desenho das HQ, né? Dos quadrinhos, e quanto que eles não deixaram isso parecido com o ator. E uma coisa legal nesse desenho do Máscara é que eles até, porque por conta do Máscara, o Ace Ventura também ganhou seu desenho animado, e ele até teve um crossover com o Ace Ventura, que é um dos episódios mais icônicos, né, desse desenho aí, que você vê dois personagens interpretados pelo Jim Carrey juntos. Aí uma pergunta também que eu te faço, Vini. Eles deram uma infantilizada nesse desenho para atingir ali as crianças, ou tá bem na pegada do filme, né? Olha, eles deram mais uma pegada do filme. Claro, só eles não têm os teor sexual, assim, praticamente, assim, que tinha no filme. Só isso que eles tiraram. Mas, de um modo geral, o desenho não é tão infantil, não. Ele segue a mesma pegada do filme. Interessante. Eu vou até correr atrás para dar uma averiguada aí, né, nessa animação. Bom, vou aproveitar aqui a oportunidade, né, para deixar registrado aqui uma história que eu acabei
passando, né, relacionado ao Máscara, né? Sei que não vai ter muito a ver, mas só pra deixar registrado aqui, pra eu reescutar isso daqui quando eu tiver velho e dar risada, caso eu até esqueça, né, dessa história no futuro, né. Porque eu lembro que na época, né, como eu já citei, né, esse filme foi lançado em 94 e a primeira vez que eu assisti, eu fui com um amigo meu e o pai dele que levou a gente no cinema. Aí depois que acabou o filme, né, a gente foi tomar um lanche. Eu lembro que aqui em Santos, né, tinha uma lanchonete que se chamava Sumatra, né? E essa lanchonete era basicamente uma cópia do McDonald's, né? Até para contextualizar, né? Porque antes de abrir o primeiro McDonald's aqui na minha cidade, eles abriram esse Sumatra, né? Que eles copiaram na cara dura ali, né? Todas as cores, né? Até o logo ali era bem parecido do McDonald's. E lá dentro, assim, as cadeiras, né? Era tudo. Então, antes de chegar o McDonald's aqui em Santos, isso daí, puta, bombava lá, né? Aí eu lembro que depois quando abriu o McDonald's aqui em Santos, começou a esvaziar lá, né? E os donos eram chineses, né? Então os caras já estavam já meio que falindo ali, que os próprios caras ali estavam começando a atender, né? Que antigamente eles contratavam funcionário, né? Eu lembro que os atendentes lá nem falavam muito bem da português lá, né? Aí eu lembro que nesse dia aí, né, por uma sorte, tinha uma fila de umas 4 pessoas, assim, porque geralmente o bagulho vivia vazio lá, né? Aí eu lembro que quando chegou a minha vez, aí tinha tipo aquele cardápio, assim, né, que fica ali, tipo um stand ali, e eu lembro até hoje, né, o bagulho chamava Full Lanche. Aí eu perguntei, o cara, o que vem nesse Full Lanche? Aí o cara, é tudo aquilo, próximo. Aí eu, pô, mas eu nem pedi ainda. Ô, filha da puta, cara. Total. Vou querer então esse Full Lanche. Pô, o cara é uma filha da puta. Acho que o cara viu que eu era criança lá, sei lá, né? O cara pensou, esse moleque não vai comprar porra nenhuma. Ah, sim. Pô, mas é cada uma, né, guitarra? Sim, sempre tem um filho da puta. Vai ter que falir um lugar desse também, né, guitarra? Pô. Não, eu não gosto lugar, é full lanche, né? Só faltou você fuder o lanche, né? Que falta de visão, né, do negócio, né? Você sabe se ainda existe o negócio ou já faliu? Não, acho que passou uns 2 meses depois, aí fechou de vez lá, né? Porque nessa época que a gente já foi, já tava já no final ali, né? Fim de carreira. Mas fica nessa menção honrosa desse momento, aí pra depois quando eu reescutar, quando eu tiver velho, né, eu dar risada. Então é isso daí, né? Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram deixar registrado aí relacionado ao Máscara? Quer falar um pouco aí do DVD, ô Vini? Se vem extra, qual dublagem que vem nele? Então, o DVD, os extras que ele vem são cenas excluídas, um trailer, e a dublagem, para muitos não vai agradar porque é a dublagem paulista, né? Que é a primeira dublagem, que é a do VHS, que muitos erroneamente acreditam que é uma redublagem, mas na verdade essa foi a primeira dublagem. Entretanto, assim, pelo que eu ouvi dizer, nas versões em Blu-ray que foram lançadas, eles acabaram lançando com aquela dublagem carioca da VTI Rio, que é a mais querida e famosa dos fãs. A mais marcante foi essa que passava quando o filme era exibido na Globo e depois no SBT, né, o Vini? Que era a mesma voz do desenho animado, né? Isso, que por conta de muitos terem conhecido pela TV, eles acabaram mais conhecendo essa dublagem, bem como por causa do desenho, né? Porque a dublagem paulista, como eu disse, só foi assim lançada no VHS, que eu acho que era até luxo pro pessoal, né? Então a dublagem carioca, né, que é a da Globo e posteriormente a SBT, acabou se popularizando mais. Bom, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar aqui a palavra pro Guitar fazer as considerações finais e também fazer um merchan do canal dele. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado da nossa análise. Visitem também o meu canal, /Guitar dos Songs ali. É um canal principalmente de música, né? Mas que voltou bastante pro entretenimento e cultura pop. Hoje em dia também falando sobre música. Também falando sobre filme e sobre jogos. Então, e às vezes tem um react ou outro de alguma celebridade ou alguma mulher que chama atenção por alguma razão. Você, Vini. E quero agradecer ao Oswaldo e ao Guitardo por participar mais desse podcast. E peço para vocês
mandarem sugestões para futuros filmes que a gente possa analisar. E se inscrevam no meu canal Getúlio Melo 002, onde tem várias curiosidades acerca da franquia do Chuck, o Brinquedo Assassino. Então é isso daí, pessoal. Falou! Falou! Que demais!